Vocês já devem ter escutado aquela história, né? De que tem uma notícia boa, uma notícia má. Só que hoje tem uma notícia boa, uma má, porém depois tem uma melhor ainda, né? Então, a notícia má não vai prevalecer. A notícia boa, a gente tem escutado esses dias nas leituras do livro do Gênesis. Mostra a criação que Deus fez, de tudo tão bonito, e criou o ser humano, e Deus mesmo convivia, vinha na brisa da tarde passear com o ser humano no jardim, com o homem e a mulher. Mas ali aquela amizade era muito bonita. O homem era cheio da graça de Deus, era aquela perfeição que Deus tinha sonhado. Porém, a notícia má é que entra o pecado. Ontem e hoje, principalmente, ouvimos isso. Ontem ouvimos como a serpente vai lá e conversa com a mulher, e ela cai naquela conversinha mole da serpente e acaba pegando fruto, dando ao seu marido, e eles pecam. E aí essa notícia ruim. Eles perdem aquela graça de Deus. Eles perdem a amizade de Deus. Começam a ter medo de Deus. Eles se escondem quando escutam os passos de Deus vindo ao encontro. E ali começa a entrar tudo de ruim. Ali, então, começa o que a gente fala do pecado original. O pecado que originou todo o pecado. E aí, Adão e Eva, os primeiros pais, o primeiro casal da humanidade, então também eles são nossos pais. E aí a gente entende muita coisa que acontece conosco. Porque eles eram ricos da graça de Deus e perderam tudo. E nós que somos seus filhos, herdamos o vazio da graça de Deus. Quando a gente já nasce sem essa graça, sem essa amizade, porque nossos pais perderam. E nós herdamos, então, como que um vazio dessa graça. Então, também ali começou a entrar todo o mal na nossa vida. A gente vê Adão, Eva, Deus vinha em harmonia. Depois que aquilo acontece, eles já começam a se esconder. Ninguém se esconde se não está fazendo coisa errada. Depois, quando fala, você comeu da árvore? Ah, foi a mulher que você me deu. Adão aponta para Eva. Eva diz, mas foi a serpente que me enganou. Aponta para a serpente. A serpente não tinha braço para apontar para ninguém, né? Teve que assumir a culpa, né? E aí Deus começa a dizer as consequências para a serpente, para Adão, para Eva. Qual era a consequência do pecado? E a gente experimenta isso. Na Bíblia mesmo, São Paulo diz, eu vejo o bem que quero, mas faço o mal que não quero. E quantas vezes a gente experimenta isso? É como que uma sementinha que ficou do mal lá, dessa falta da graça de Deus. E aí a gente começa a ser egoísta, mentiroso, a gente ambicioso. Todas aquelas coisas ruins que nos levam ao pecado é como essa semente que a gente carrega. E aí é uma notícia ruim também, que a gente vai ter que carregar isso até a nossa morte, essa luta contra esse mal. Mas a notícia melhor ainda, se a boa foi a criação, a ruim o pecado, a melhor ainda é que Deus nos salvou disso. Nos salvou do pecado. Nos devolveu essa graça que a gente tinha perdido. Então, quando vem Jesus, vem nos salvar, e a gente fala, Jesus, o Salvador, ele veio devolver essa graça para nós. E Deus nos deixa responsáveis pela nossa vida. Ele nos perdoa, nos devolve a graça, mas não é simplesmente dizer, está tudo passado. Ele diz, olha, eu vou te ajudar, vou te acompanhar. Mas você tem que ser responsável pelas consequências daquele erro. Né? Então, por isso a gente ainda carrega o mal no meio do mundo. Mas a graça de Deus sempre supera. Ele não simplesmente tirou o mal, mas nos deu uma graça maior para superar. Então, agora a gente tem a tentação de fazer o mal, só que a gente recebe de Deus a graça, a força, para poder superar o mal. Então, a gente agora está forte para conseguir lutar contra o mal. E se a gente perde a graça,
A gente não fica esperando como no Antigo Testamento se esperou, até vir o Salvador. O Salvador já está conosco. Então, se eu caio, eu posso logo pedir ajuda. Posso pedir o perdão de Deus. Posso pedir a graça de Deus. Então, agora a gente tem sempre essa graça à nossa disposição para nos acompanhar. Então, por isso a gente fala tanto do homem velho e do homem novo. Então, quem é o homem velho? É aquele que viveu antes de Jesus, no pecado, que não tinha essa força, não tinha essa ajuda de Deus, não tinha a palavra do Evangelho. E agora, o homem novo é aquele que vive de acordo com o Evangelho, com a palavra, com a graça de Deus. Então, esse é o homem novo. E aí, isso na história da humanidade. Mas na história de cada um de nós, a gente pode fazer também essa divisão, antes de Jesus e depois de Jesus. Então, essa é a proposta da vida nova, de reconhecer, sim, os nossos pecados, aceitar ali as consequências daquele pecado, mas procurar viver de uma maneira nova, procurar viver de acordo com a palavra de Deus e, sobretudo, pedir essa ajuda de Deus para a gente viver a vida nova. Porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil viver o homem novo. Deixar o homem velho, a mulher velha, e viver o homem, a mulher nova a cada dia. Então, a gente, primeiro, nos primeiros meses que a gente vai na caminhada, os primeiros tempos que a gente vai tendo contato com a palavra, quantas vezes a gente só vai reconhecendo o quanto a gente está longe ainda. Nossa, a palavra diz que sempre tem que falar a verdade. Nossa, e eu falava tanta mentira. É tão natural que a mentira já sai da minha boca tão fácil. Nossa, a palavra diz que eu devo ser manso e humilde de coração. Mas eu sou tão orgulhoso. Nossa, eu sou tão violento. E aí a gente vai primeiro reconhecendo. E aí, se a gente depois vai pedindo essa ajuda a Deus também, para colocar a palavra em prática e ir mudando. E aí a gente vai experimentando uma alegria muito grande. Porque se no livro do Gênesis fala que nesse paraíso Deus vinha até a terra estar com o homem, agora nós somos elevados ao céu. Deus nos leva ao céu. É bonito que na Bíblia começa dizendo de um paraíso aqui na terra. E o último livro da Bíblia, o Apocalipse, vai falar como o céu com uma grande festa e que nós somos convidados para lá. Então, olha só como as coisas melhoraram, né? Já era bom que Deus vinha estar conosco, agora Deus nos leva para estar junto dele. Então, essas coisas têm que nos dar esperança, porque a gente às vezes ouviu tantas coisas só ruins de nós. Ah, você é mentiroso, você não tem palavra, você não presta, você não termina nada na sua vida, você é isso, você é aquilo. Mas Deus vem nos dar essa palavra positiva. Vem nos dar essa palavra. Você realmente é convidado a estar comigo, para ter essa alegria. Você é, sim, capaz de superar os teus erros. Você é capaz, sim, de dominar as suas vontades. Você é capaz, sim, de se livrar de um vício, se livrar de um pecado. E a gente precisa acreditar para fazer na nossa vida também esse antes e depois, né? Então, se a gente tiver alguma recaída, a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar. Porque Deus não desiste de nós. Deus podia ter ali, só tinha um homem e uma mulher, ele já podia ter recomeçado, né? Bom, eu tiro esses dois, crio outro homem, outra mulher e vamos lá. Mas ele não desistiu. Ele deu um jeito de consertar aquela história. Então, para cada um de nós também. E quando eu falo de recaída, não é só depois que eu saí da fazenda, usei drogas de novo. Não. Às vezes a recaída que a gente pode ter é brigar com alguém, por exemplo, fazer uma fofoca e dizer, pô, para que eu fui passar para frente essa coisa ruim? A gente pede perdão a Deus, pede perdão à pessoa, se necessário se confessa e recomeçar. Então essa luta do homem velho, o homem novo, a gente vai lutando, travando a cada dia. Mas a gente deve ter sempre essa esperança. Deus não desistiu de mim. A ótima notícia é essa. Deus não desiste e faz tudo para que eu esteja perto dele. Faz de tudo para que eu seja
um homem novo à imagem de Jesus. Então, que o Senhor nos conceda nessa manhã, e pela intercessão da Virgem Maria, que ela foi a única que não teve o pecado. Então, ela é capaz de rezar por nós e nos ajudar com o seu exemplo e a sua intercessão, para que vivamos também como filhos de Deus, para que vivamos como homens e mulheres novos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.